Pois, bom dia a todos, colegas de painel, ouvintes, Zacarias. Eu acho que há, de facto, eu estive aqui a ouvir os problemas que foi dito, os problemas estão identificados, as soluções também, e, portanto, há efetivamente um problema de meios. Mas esses meios é a opção política. Porque se há, por exemplo, o SINS, os serviços secretos, tem mais dinheiro do que todos os tribunais juntos. Como é que se justifica isso? A Presidência da República tem mais dinheiro do que todos os tribunais juntos. Como é que se justifica? Eu confesso que não tenho termos de comparação com outros países, mas eu não acredito que em outros países os serviços secretos, não sei se nos Estados Unidos, têm mais dinheiro do que os tribunais. E, portanto, esse é que é o problema. Não se dá dinheiro para a Justiça. Também não se pode dar o dinheiro todo que a Justiça quer. Porque nós vivemos dificuldades orçamentais. E, portanto, eu também não concordo quando dizem tudo aquilo que, quer dizer, a Assembleia Nacional, o Governo só assina aquilo que os tribunais pedem. Também não pode ser assim e, portanto, tem que haver aqui, nós não vivemos propriamente desafogados financeiramente e, portanto, tem que ter. Por exemplo, e também disse o Vitorino há pouco, quer dizer, há uns que não têm carros, mas há outros que têm muitos carros, não é? Dizem que não têm sede, mas outros têm casas, têm, quer dizer, segundo dizem, não sei, não é? Que há juízes que têm casas de 3 e 4 milhões de dólares, não é? Eu não sei se com 3 ou 4 milhões de dólares não se construía um tribunal nas províncias. E, portanto, também, se calhar, não precisam de ter carros topo de gama, não é? Não precisam ter os Lexus 570, os Toyota não sei o quê. Também aí, e isso é preciso que seja feito. Porque sabes que existe uma lei que impõe determinados padrões para os carros dos gestores públicos, dos dirigentes, dos tribunais, que isso deve ser revisto. Nós vivemos numa altura em que as pessoas podem andar, em vez de andarem todos montados em carros de luxo, podem andar em carros mais modestos. Mas, portanto, Zacarias, há falta de meios. Não há dinheiro. É preciso encontrar dinheiro dentro das nossas limitações orçamentais e eu acho que é possível. Tirando outros, por exemplo. Eu não sei. É uma questão de prioridades, então. É uma questão de prioridades. Se a justiça não há... Por exemplo, constroem-se os centros de conferências que custam centenas de milhões de dólares e isto não é prioritário. Comparando com a justiça, não é prioritário. Nós tivéssemos uma boa justiça, por exemplo, conseguíamos atrair melhor investimento estrangeiro. Podíamos atrair investimento estrangeiro. Dizem que estão com os seus centros de conferência para atrair turistas. Nós podemos, com uma boa justiça, atrair... Depois, há aquele problema, mas o problema não são só meios. Corrupção não é uma questão de meios. E vamos ter aquilo que se disse, que é a consciência dos próprios juízes. Mas tudo isto assenta numa coisa que é deixar assim a justiça faz parte da manutenção do poder. É uma questão política. Em todos os países, quem quer controlar, o que é que faz? Controla a comunicação social, controla as forças de segurança e controla a justiça. Está a dizer que é um plano orquestrado. É claro, claramente, estou a dizer isso. A própria forma como são nomeados os presidentes dos tribunais é assim. Por exemplo, noutras geografias, aqui há uma pessoa que decide, basicamente. Noutras geografias, esse poder é partilhado. Por exemplo, pela Assembleia Nacional, pelos deputados, por outro. Esta é a primeira. E mesmo esta coisa de que dizem são os 3 primeiros até o Presidente, é livre de escolher dos que lhe são indicados. Escolhe aquele que quiser. Nós, todos os concursos para os tribunais superiores, têm reclamações, não é? Portanto, os concursos são feitos... Veja-se o caso do... Enfim, não é um juiz, mas é da Comissão Nacional de Eleições. Aquele concurso foi feito para aquela pessoa ganhar. Eu vejo... O concurso da CNE? Sim. E faz parte mesmo do Tribunal Superior. Aquilo que aconteceu, enfim, não sei, mas por aquilo que se diz, que aconteceu com Joel Leonardo, violações flagrantes, e todas as pessoas, todos os juízes que queriam fazer alguma coisa para pôr ordem na casa, levaram com processos, não foi? Mais ou menos assim. Portanto, é isso, quer dizer, isto é política, faz parte da estratégia de manutenção do poder. E é preciso dizer, do MPLA, o controlo da justiça. Por isso é que são nomeados. Um juiz que seja muito independente não vai ser nomeado. É da mesma forma na comunicação social. Uma pessoa que seja independente e que vá lá para ser independente não é nomeado. Não o querem lá porque faz parte do sistema de controlo do poder. Qualquer em todo o país, em todo o mundo. Há alguma ditadura em que os tribunais são independentes? Não há. Como é óbvio, como dizia, é uma escolha nossa.
Ou queremos ser democracia, e então temos um Estado de Direito, como disse o Luís Nascimento, ou então não queremos. Eu notei alguma coisa, e também já aqui foi Para terminar dito, esta primeira parte? eu gostei do discurso porque a Ordem dos Advogados sempre foi livre, mais ou menos, não é? Todos os bastonários. Aliás, das poucas vozes livres em Angola, e no caso particular das ordens, é talvez a única. Mas o Luís aumentou o volume, não é? O Luís só aumentou o volume, porque os outros também eram independentes. E gostei do presidente do Tribunal Supremo. Vamos lá ver se vai continuar assim. É isso, a nossa expectativa é essa, porque ele está ali para defender os... Não gostei muito da parte dos carros, mas pronto. São os meios de que não, mas os tribunais quando pedem. falam em carros, são esses carros muito coisas, eu não acho que seja preciso uma pessoa para se mover, para a mobilidade não é... E esta é outra coisa, que só mesmo para terminar. Nós em Angola confundimos dignidade com luxo. Confundimos dignidade. Dar dignidade para os tribunais é julgarem bem. Naturalmente têm que ter os meios necessários. Mas quando se fala em carros, quando não precisam ser necessariamente carros topo de gama. É a tinta do computador, não é? Quer dizer, a tinta do computador tem que estar primeiro que o carro. Naturalmente as pessoas têm que ter carros, não é? Muito bem, daqui a pouco vai ter a palavra Vitorino Katumbela de Sá e posteriormente Joaquim Jaime, que estão há algum tempo sem falar. Já está entre nós Carlota Cambenjo, Conselheira Nacional e Porta-Voz da Ordem dos Advogados de Angola. Muito bom dia, bem-vinda a mais um debate MFM Estado da Nação. Bom dia, caros rádio ouvintes, extensivo a todos os colegas do painel. É um gosto enorme poder fazer parte deste debate e uma saudação especial para todas as mulheres em pleno Março Já agora, Mulher. Feliz Março Mulher, é a única senhora do painel. Muito obrigada, especial. Isso é comum, isso até hoje é uma exceção, que temos uma mulher no painel, não é? Nunca costumamos a ter. Foi. Senhoras. Muito bem. Tem de ser, fica aqui um registro, não é? Vamos esperar que em próximas ocasiões haja maior representatividade. Não por uma questão de cota, mas porque temos mulheres capazes de também poder dar um olhar, uma opinião, uma reflexão em relação a vários pontos que são debatidos aqui no Estado da Nação. És o exemplo disso. Carlota Cambenjo esteve connosco no debate, no último em que falamos sobre o setor da justiça, 25 de outubro passado. Muitos dos problemas que estamos aqui a debater já foram analisados à altura. Vitorino Katumbela de Sá entende que muita coisa mudou, mas para o pior. Falamos, por exemplo, sobre o cancro da corrupção, também instalado este cancro no setor da justiça. Vocês, durante a vossa intervenção apresentada pelo bastonário, falaram sobre muitas questões, entre as quais o anúncio da implementação do canal de denúncias Justiça Limpa. Exato. Está a funcionar? Vai funcionar? A ideia é que funcione, não é? A radiografia feita ao sistema de justiça é feita com muita honestidade. E nós temos de parabenizar esta abertura do ano judicial. Se calhar foi uma abertura onde as principais entidades imprimiram uma realidade diferente. Não se maquiou aquilo que nós estamos a ver no dia a dia, e é extremamente importante que nós olhemos para os problemas para que consigamos efetivamente traçar um caminho diferenciado. O que foi radiografado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e igualmente pelo bastonário da Ordem dos Advogados é o dia a dia do nosso sistema de justiça. São problemas e cânceres extremamente difíceis, se calhar até mesmo uma leucemia, que nós precisamos indiscutivelmente encontrar aqui. Se calhar encontrar é uma forma mais confortável de partilhar, porque as soluções e os caminhos estão constantemente a serem debatidos e direcionados. E por que é que não são resolvidos estes problemas? Falta de vontade. Falta de vontade. Eu posso dizer unicamente isso. Só falta vontade. Mas falta vontade, querer... aponta-se muito a questão da falta de vontade. Vontade de quem? Do poder político. Eu acho que nós precisamos ser honestos. Sim. A falta de vontade do poder político. O poder político concentra. Porque o grande problema do nosso sistema de justiça centra-se fundamentalmente, além dos demais que já foram aqui radiografados e apresentados, mas centra-se fundamentalmente na falta de autonomia financeira. Eu acho que com a autonomia financeira nós conseguimos resolver muito dos males que aferma a nossa justiça. Primeiro. Depois, outro problema que hoje, nos últimos tempos, já se tem assistido a nível do nosso sistema de justiça, tem a ver com alguma falta de valores por parte de alguns quadros que integraram esse nosso sistema de justiça. E isto tem um ponto que pode ser a base por detrás de tudo isso. É o critério de seleção de quem entra para a magistratura.
Nós não sabemos. Nunca mais vimos nenhum concurso para acesso à magistratura. Eu sinto muito para aqueles que levam a magistratura como sacerdócio, que infelizmente estão a ser colocados no mesmo saco de pancada. Eu sinto muito por estes, porque existiu até bem pouco tempo uma classe que, claro, com algum problema, mas que as questões que têm a ver com corrupção ativa e profunda que nós estamos a ver nos últimos tempos, não era assim tão escancarada e preocupante. Mas nos últimos tempos, e se for, pronto, temos aqui os representantes, quer do sindicato como também da AJA, se tiver aqui a falhar em algum retrato, estejam à vontade para colocar o ponto de ordem, mas maioritariamente das pessoas envolvidas nesses escândalos são recém-magistrados. São recém-magistrados. Se formos a fazer uma análise profunda, são recém-magistrados que, na sua maioria, estão Isso terá a ver envolvidos com a questão dos critérios de seleção? É o que eu acredito, é o que nós acreditamos que pode estar por detrás, porque os critérios não são transparentes. Nós anteriormente sabíamos que para poder entrar na magistratura tinha que passar no concurso, no INEG. E sabíamos, porque era publicada a data do concurso, as provas que devem ser submetidas, não é? E o período em que cada um que se candidatou deve participar. As listas eram efetivamente divulgadas e ali afora, mas de um tempo a esta parte, nós vamos... Mas aqui há um problema. É a ordem que está a falar e os sindicatos não dizem nada. Estas coisas da seleção, por exemplo. Os critérios de seleção. Até mais do que da ordem, não é? Não é aqui. Em geral, eu não vejo. Eu que não acompanho muito a justiça, não vejo estas reclamações. Eu, em certa medida... E o sindicato é que tem que... Eu, em certa medida, consigo perceber um pouco o cuidado que, às vezes, os sindicatos e a AJA têm no trato destas matérias, não é? Se calhar é a necessidade... Perceber como? Como é que se percebe? Mas ainda bem que temos aqui o sindicato de AJA para falarem por si, enfim, por si próprios. Deixa-me partilhar por mim mesma. Então, nós temos atualmente uma nuvem por detrás do critério de seleção de magistrados. O que é que se nota? Auditores que vão agora, que são impulsados e a pessoa 800, 500. Como é que esses auditores entraram? Qual foi o critério? Quando é que ocorreu o processo de seleção? Onde é que eles foram selecionados? Houve uma informação que eu penso que é pública, que alguns auditores foram recrutados via cartório ou eram já técnicos de justiça, e depois foram fazer a formação, alguns fizeram a formação em Portugal e depois... Mas qual foi o critério de seleção? Quais são os técnicos de justiça que, olhando para o panorama nacional, entendeu-se estarem à altura para poder ingressar agora para a carreira da magistratura? Isso é uma coisa que nós, enquanto cidadãos, precisamos saber. Por quê? Porque a justiça é administrada em nome do povo. E eu, enquanto povo, preciso saber quem é essa pessoa que agora vai ter a responsabilidade de administrar a justiça. É aquilo que nós partilhamos sobre a necessidade até, se calhar, de instauração de um período de nojo, onde as pessoas são apresentadas, nós vamos analisar o perfil e não haver essa transição, se calhar até muito rápida do político para o jurídico, que também hoje é muito comum. Você sai do secretário de Estado e vai para presidente de um tribunal superior, ou sai do IGAI, da administração pública, vai para presidente de um outro tribunal. Isto, assim, o problema está ali, está instaurado e nós todos estamos a assistir. Reclamamos porque esperamos que tenhamos um sistema à altura de um verdadeiro Estado democrático e de direito, do verdadeiro Estado de Direito, assim está correto, e falamos verdadeiro Estado de Direito por quê? Porque o que nós temos é tudo menos Estados de Direito. Conforme as coisas andam, nós temos tudo menos um Estado de Direito. Se calhar, por alguma razão, na Constituição está primeiro democrático e depois de direito. Muito bem. É na ideia de que provavelmente a democracia está primeiro e depois é que vem o direito. E em relação ao programa, já para terminar, Justiça Limpa, é exatamente por isso. Porque, muito honestamente, para nós, Ordem, não nos orgulha termos que constantemente vir num programa reclamar sobre essas questões e nas aberturas dos anos judiciais estarmos sempre praticamente a clamar para que as coisas vão para o caminho correto. No fundo é isso. Todas as intervenções da Ordem dos Advogados é, no fundo, aclamar para que se tenha consciência que as coisas estão mal e que precisam ter um curso diferenciado.
Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Se nós não temos, se de um lado não se consegue alcançar esse tão bom feito, que é trabalhar ativamente para o alcance de um verdadeiro Estado de Direito, então nós vamos, dentro dos recursos que temos, tentar fazer alguma coisa, e o programa Justiça Limpa é exatamente isso. É um canal de denúncia que a Ordem dos Advogados em parceria lançou, com a PGR, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, no sentido de permitir que as pessoas sintam-se mais confortáveis em poder partilhar com essa instituição aquilo que corre mal dentro da administração da justiça. Então, há se calhar algum receio, porque a PGR também tem um canal de denúncia. Então, a ideia que se está por detrás disto não é replicar aquilo que já está a ser feito. É, no fundo, tornar este canal um pouquinho mais acessível, permitir que as pessoas não sintam receio de represália, porque a ideia que se calhar pode estar por detrás é que não denunciar lá na PGR, o próprio procurador, provavelmente o procurador é que vai receber a denúncia e depois vai dar um tratamento diferenciado, como nós já temos ouvido de participações que vai na esquadra e encontra que a pessoa que praticou o ato é quem está a receber a própria participação. Então, o que se quer é tornar mais acessível e permitir que as pessoas se sintam confortáveis em partilhar, e apresentarem a sua denúncia. A sua denúncia Jacinto a nível Figueira, do sistema de justiça. Não é? Fez há pouco alguns apontamentos, vai já partilhar connosco em relação aos critérios de seleção, mas para sermos justos na distribuição da palavra, Vitorino Catumbela de sair, depois Joaquim Jaime, em relação aos critérios de seleção, mas também a vossa análise quanto à independência do sistema judicial e a questão da autonomia financeira. Bom, em relação à questão do critério de seleção, eu publiquei, e isto as pessoas têm em contacto. Durante muito tempo, aqui em Angola, ir à magistratura parecia que o critério era mais hereditário do que propriamente o técnico profissional. Como assim? De forma casuística, é que uma ou outra pessoa também era cooptada para estar na magistratura. Se fores, até hoje ainda, se fores a ver os nomes de muitos juízes, de muitos procuradores, com poucas exceções, vais ver que são filhos de A, sobrinho de B, cunhados de uma outra coisa, filhos de compadres ou de comadre, vais encontrar esta coisa. E desde a abertura da ida a Moçambique, há pessoas que vão ficar 3 meses em Moçambique e quando regressam já são juízes, já são procuradores. Outras vão a Portugal, vão ficar também 3 meses. Mas é que a informação... Bom, diz-se que quando voltam aqui, são impulsados como juízes ou então como procuradores. A questão técnico-profissional, se calhar, vai sendo também colocada em causa. Porque quando nós que participamos em algumas audiências, meu caríssimo, te apercebes de algum juiz, de algum procurador, de facto, quer dizer, essa afirmação de que temos uns que são licenciados, são mestres, são doutores, são laureados, mas temos muitos juízes, de facto, que perante a sociedade, lá na sala de audiências, suscitam interrogações. Lá a sua atuação. A pessoa se interroga, este passou mesmo numa instituição onde se formam juristas. Mas porque é desconhecimento da matéria? Terminou mesmo o curso dele de Direito, passou pelo INES, teve uma formação para ser juiz, para ser procurador. Quer dizer, nós encontramos juízes que ralham arguidos. Quando você vê um juiz que vai assaltar as contas de um arguido, isto aqui, isso não se aprende na universidade, não se aprende no INES, não se aprende... Jacinto Figueira quer um ponto de ordem nessa questão, não é? Juízes assaltarem as contas de arguidos. Depois, no uso da palavra, em rebater. Mas isso foi público, não se trata de uma invenção do Dr. Catumbela. Muito bem, muito obrigado. Olha, a questão da autonomia financeira é uma música. É uma música e a minha maior preocupação é que na própria abertura, em todos os anos, onde está o Presidente da República e titular do Poder Executivo, aquele que tem o poder de ordenar a Ministra das Finanças, todos ficam a lamentar. Sobretudo, o venerando juiz presidente do Tribunal Supremo vai lamentando. Eu fiquei muito triste e não vi nenhum sindicato dos juízes ou dos procuradores. Foi a autêntica falta de respeito aos juízes, presidentes de mais de 21 comarcas que tomaram posse.
veio à tona o juiz-presidente no seu discurso que o critério para que aqueles fossem selecionados como juízes presidentes das comarcas não foi a competência. E qual foi? Não foi a honestidade, não foi a integridade. O único critério foi a antiguidade. Isto de facto a mim deixou muito Foi a chocado. lei, foi a lei. Foi a lei. É o critério legal e depois E ele isso tem uma explicação filosófica. depois ele sublinhou, é a antiguidade. Sim. Significa dizer que lá na comarca, se tivermos um juiz que é sumamente corrupto, é conhecido que é corrupto, mas é antigo, então, quer dizer, independentemente das denúncias que existem, vamos preterir um juiz competente, um juiz que, do ponto de vista moral, é aquele que melhor se apresenta, para colocarmos então esse juiz por causa do critério antiguidade. Quer dizer, isto choca na minha... Ouvi o discurso, e o discurso é gravado. O doutor Jacinto, se quiser consultar este discurso, creio que está a abanar a cabeça, pode consultar, este discurso está lá, está gravado. Vamos então, Jacinto Figueira. Era só para dizer o seguinte. É um ponto de ordem muito rapidamente. O critério é legal. Sim. A doutora Carlota falou aqui sobre sermos Estado de Direito. O Estado de Direito assenta a sua atuação na lei. Exato. A lei diz que é nomeado para juiz-presidente da comarca o juiz mais antigo na categoria. É o mais antigo na categoria. Agora, imagine, a principal função do juiz é julgar. E para julgar, esse juiz tem de ter as competências necessárias para julgar. Se chegou a juiz, entende-se que tem competência para julgar até que se prove o contrário. Okay? É juiz, tem competência, está preparado para aquela função. Agora, nós não vamos pegar num juiz que está naquela comarca há 1 ano e este se torna o juiz presidente da comarca, quando a lei diz que deve ser o mais antigo na categoria. Seja ele corrupto... A questão da corrupção, sim. Pronto, é o que eu disse. Está num processo disciplinar. Nós não devemos aceitar que o juiz continua no exercício da função judicial e sendo corrupto. Deixa-me só terminar, faz favor. Jacinto Figueira, vamos então terminar para o Joaquim Jaime falar. Sim, e temos o Albino Paquista ao telefone também. A lei fala do juiz mais antigo na categoria. Nós não podemos chamar a colação ao Estado de Direito para aquelas questões que nos interessam e depois deixar o Estado de Direito para aquelas que nos desinteressam. Sim. Porque se nós dissermos, olha, o A não poderá ser juiz-presidente, estaríamos a contrariar a lei. Agora, se o A for corrupto, que se instaure competente processo para aferir se é ou não. Nós não podemos simplesmente presumir. Mas então, para terminar o meu raciocínio, foi totalmente desnecessário, inoportuno, o venerando juiz, presidente conselheiro do Tribunal Supremo, dirigir-se aos impulsados de que, para vocês chegarem até aqui, não contou o critério da vossa competência e da vossa honestidade. Eu creio que foi totalmente desnecessário. Vamos então, Joaquim Jaime, muito rapidamente. Sim, há uma razão por detrás deste Qual discurso, é a razão, rapidamente? Eu acredito. O que é que acontece é que durante algum tempo estava-se a ignorar esse critério legal. Os juízes presidentes não eram os mais antigos na categoria. Quem é que estava a ignorar o critério? O Conselho Superior da Magistratura Judicial. Estava a violar a lei. Exatamente. Nós já tivemos juízes que terminaram a formação do INEG, foram nomeados, né, auditores foram nomeados e saem da nomeação para juiz-presidente. Nós tivemos essa situação. Há um juiz-presidente que praticamente se exerceu a magistratura por 1 ano e depois foi imediatamente para a maior comarca a nível de Angola. Muito bem. Então, eu acredito que o juiz-presidente, o venerando juiz, o conselheiro-presidente do Tribunal Supremo queria, nas entrelinhas, transmitir, é que a partir de agora nós vamos observar escrupulosamente a lei. E naquilo que dispõe a lei, é juiz-presidente aquele juiz que for o mais velho na categoria a nível daquela mais comarca. Uma questão também, para deixar claro que é apenas a lei, não é a conveniência do presidente do Tribunal Supremo, não é? E também retirar a responsabilidade para cima de si mesmo. Mas não nos esqueçamos de que, tal como disse um dia o próprio presidente, quem faz a lei são os homens, não é? Estão a ser empossados como presidentes em estrita obediência à lei. E é assim que deve ser? É assim. Não, estou a perguntar. O respeito pela lei, tudo bem. Certo. O que eu estou a dizer é que se a nossa lei está correta, deve ser a pessoa mais antiga
Porque senão é preciso mudar a lei, não é? Eu penso que sim. Daí ter eu dito penso que faz a lei Há sem uma fundo. razão filosófica, eu acho que o Dr. Fansoni poderia Vai sim, contribuir. vai contribuir, Há uma mas, razão eh, filosófica por essa não me ideia de deixam ser o terminar. mais velho na categoria Só que também a ela já nível terminou. do Tribunal de Comarca. Muito bem. Joaquim Jaime, está muito tempo calado. Contribuindo já sobre essa questão dos critérios de seleção, estamos bem, estamos mal, como melhorar? Olha, há sempre alguma subjetividade, né? Mesmo que os critérios decorrem da lei, a lei representa sempre um conjunto de interesses no momento que ela está a ser editada. A lei não é algo subjetivo, inocente, não é algo desinteressado. E no momento que alguém está a propor a lei, ele pensa num conjunto de coisas e às vezes pensa também nele. O critério da antiguidade nem sempre é o mais justo. Há o critério a nível comportamental, não é? Ser antigo não significa ser o mais próbido, não significa ser o mais imaculado. Senão os mais velhos em Angola serão os mais ajuizados. E as Aqui evidências... seria eu mais ajuizado. É apenas o mais rabugento. Em contraposição. Não dissemos o contrário. Muito bem. Esse critério me seria desfavorável. Atividade é Então, o oposto. Não, Joaquim eu Jaime. estou a dizer que a antiguidade não pode ser apenas o critério determinante. Os juízes são avaliados periodicamente. E para que servem as avaliações então? Se a antiguidade é o critério master. Não, calma aí. A rotação. Na verdade é a rotação. Mas eu gosto muito... A lei determina a rotatividade. Dentro da mesma comarca, todos os juízes vão exercer a função de juiz-presidente. Sim. Em função da Começa E o por quem? critério? Começa por quem? Começa Mais pelo mais antigo. antigo. Quando o mais antigo terminar os 3 anos, vem Ou a a seguir. seguir. Assim sucessivamente. Quando terminarem todos, começa o primeiro, aquele que já exerceu a função. Então a ideia for jubilado. é neutralidade. Se não não é? tem É neutralidade, Não, assim, é se é maturidade, rotativo, acho que experiência faz sentido, profissional. não É isso. Certo, Muito bem. É apenas um critério para começar, não é? Joaquim Jaime, terminando Mas a sua repara, intervenção. eu fui um pouco filosófico, ataquei a própria lei. Sim. Que a lei não é inocente em relação a isto. Quer dizer que deve ser alterado? Eu penso que a administração da justiça, quer dizer, é o pilar, é o caboclo de qualquer Estado. Se nós não respeitarmos os alicerces desse Estado e colocarmos na lei tudo o que nos apetece, nós estamos a fragilizar o Estado a partir da sua própria base. Ao juiz se pede uma conduta imaculada. Se aquele indivíduo, apesar da antiguidade, as avaliações dele demonstram que ele precisa melhorar, vamos saltá-lo na rotatividade. Por que é que vamos colocar um juiz que tem sido mal avaliado, que tem uma conduta que não se recomenda a absolutamente ninguém? Porque tem o direito, o nome da rotatividade. Vamos Quer dizer que colocar- a rotatividade não basta. Não, A questão da lei não basta. Eu penso que não basta. Não basta. Há um conjunto de escândalos que vêm dos tribunais, que nós temos que ser mais exigentes com os juízes. E o Bastonário disse. O Presidente da República também disse que uma decisão mal tomada não é só atropelo da lei, prejudica vidas, prejudica as famílias, atrapalha a economia, retira a credibilidade de Angola enquanto Estado, desencoraja o investimento estrangeiro direto que nós estamos a mendigar por causa de um juiz que não usou do juízo na altura de ajuizar. Portanto, eu penso que temos que pegar nessa lei, melhorá-la. Qual é a proposta? Há um doutrinador, não estou para fazer proposta aqui, o senhor sabe mais do que eu, vão refletir sobre isso. Está a reprovar um critério apresentado. Eu não vim cá para lhe dar conselhos, vocês são mais do que eu. Como assim? Mas? Há um doutrinador brasileiro razão por detrás disso, Vai ter a palavra que do Fansoni. o que eu esqueço-me que é o nome do doutrinador brasileiro, já é falecido, um grande administrativista brasileiro, que ele dizia que no momento de pesar entre o princípio da legalidade e o princípio da moralidade, se houver algum impacto, o princípio da moralidade deve se sobrepor à legalidade. Porque a lei, ela visa regular a conduta das pessoas. Se a moral está a dizer isto é legal, mas é moralmente incorreto, eu devo prestar atenção à moral. Devo prestar atenção à moral. Então eu penso que nós devemos sim ser exigentes com os administradores da justiça em Angola, de modo a que esta relação de confiança que foi dita por todos nas suas intervenções, com uma justiça que demora, que atrasa, que aplica Uma mal relação a de confiança lei, quebrada, que não é? subverte o sentido da lei, que se corrompe, quebra a relação de confiança, quebra aquele pacto social
em que eu pego no meu imposto, financio uma máquina que vai tratar da administração da justiça, da minha segurança, da minha proteção, e eu pego em parte das minhas liberdades, coloco alguém, autorizo-lhe a dar-me um chicote quando eu falhar. Esta relação de confiança depende de vossas excelências que administram a justiça. Por isso nós temos que ser rigorosos convosco. Muito bem. Quando há reclamações, só para concluir, há reclamações do presidente, do juiz-presidente do Tribunal Supremo e presidente do Conselho da Administração Judicial, há esse reconhecimento do bastonário da ordem. Deve haver efetivamente uma introspeção profunda. E esta introspeção deve incluir os critérios de acesso à magistratura. Tratou-se da magistratura, vamos supor que eu sou um comissário da polícia, o filho está a dar trabalho, vai ficar por o cambalhota rápido. Na magistratura também está a acontecer isso. Quer dizer, nós estamos a ver. Por isso que a Tomela falou sobre o critério hereditário. Basta ler os acórdãos, as decisões são sofríveis, muito mal feitas. Alguns fazem muito bem, mas há acordos sofríveis do ponto de vista daquilo que deve ser o raciocínio. O diálogo ou monólogo que quem tomou a decisão faz com a sociedade. Não convence. Porque não basta decidir, não convence. Você pergunta, mas meu Deus, então o juiz que escreveu isto? Você está lá há muito tempo, anda a brincar. Deve ser um novato que entrou nessas perspectivas de que entrou, fez um ano de magistratura, e depois, é o topo do Tribunal de Comarca mais importante em Angola. Muito Nós bem. não podemos brincar com a justiça. A justiça é a última barreira, é o lugar sagrado. Se o sagrado foi contaminado, o senhor não está fazendo nada. Joaquim Jaime,